apresentamos um breve preâmbulo acerca da vida e da teologia de João Calvino, que foi o teólogo que apresentou as doutrinas da graça a partir da exegese, porque nós sabemos as doutrinas da graça, elas foram expostas por teólogos antes dele. Nós mencionamos aqui Agostinho de Hipona, no século IV, passagem do século IV para o século V. Há também outros teólogos na Idade Média. O próprio Tomás de Aquino ensinava a doutrina da eleição, João Hus, todos os reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio. Os reformadores nunca tiveram problemas com essas doutrinas. Na realidade, os reformadores tiveram dificuldades com a doutrina da ceia do Senhor, com as questões ligadas à Eucaristia. E eles discutiram muito acerca desse assunto. O que significam as palavras "isto é o meu corpo"? E debateram longamente acerca disso, trocaram muita correspondência a respeito disso, e também brigaram por causa disso. Lutero e Zwinglio, eles romperam a sua comunhão por causa de discordâncias relativas ao entendimento dessa palavra, "isto é o meu corpo", dessa expressão, "isto é o meu corpo", frase de Jesus. Mas eles não discordavam no tocante à eleição, por exemplo. Eles não discordavam no tocante à depravação total. Eles afirmavam isso, a corrupção da vontade, a escravidão da vontade, mostravam a falácia do livre-arbítrio quando nós entendemos o livre-arbítrio à luz de um conceito de pecado que abrange a natureza no coração da pessoa, a natureza pecaminosa. Vimos ontem isso aqui, a dificuldade de harmonizar o conceito do livre-arbítrio com as paixões pecaminosas que há em nós. Nós não temos uma força, uma vontade que tem força suficiente para apagar nossas paixões. Nós podemos até decidir fazer uma coisa ou outra, mas nós não podemos decidir não querer uma coisa ou outra. O desejo está em nós. Mencionamos essa luta no próprio apóstolo Paulo, ele dizendo que encontrava em seus membros uma outra lei que o impulsionava nesta ou naquela direção contra a sua vontade, de modo que ele dizia: eu sou escravo dessa lei. E aí, com essa palavra, nós vemos aí a dificuldade de ajustar o conceito de livre-arbítrio com essas noções que a própria Bíblia dá. Então, tendo apresentado ontem a definição de depravação total, mostrando essa realidade, vimos vários textos ontem aqui, mostrando a depravação total, mostrando que o ser humano é incapaz, é corrupto, ele não entende, os seus sentimentos estão corrompidos, o seu entendimento está obstruído, ele vive numa obscuridade de entendimento, a sua mente está maculada, o seu coração é enganoso, ele não pode seguir o seu coração, porque se ele o fizer, ele vai cair nas mais diversas armadilhas. Então nós vimos tudo isso aqui ontem. E fica então a pergunta, ok, então se o homem está nessas condições, ele é incapaz, ele é inábil, ele é morto espiritualmente, ele não consegue reagir, nem desejar reagir ao convite de Deus. Como então alguém pode ser salvo? De que forma uma pessoa pode ser salva? Nós vimos ontem uma opção que era a opção pelagiana, que ainda existe hoje em dia, de certo modo, ela ainda está viva. A opção pelagiana diz o seguinte: olha, não existe natureza pecaminosa, não existe pecado original. O homem, ele tem uma vontade totalmente livre, ele pode inclusive viver sem pecar se ele quiser. E isso sem Deus ter que precisar ajudá-lo. Ele pode tomar a decisão de não fazer nada que desagrade a Deus. E Deus não precisa auxiliá-lo nisso, porque a sua vontade tem força suficiente para ele realizar essas coisas. Então, é claro, o pelagianismo foi condenado pela Igreja Cristã Antiga, as ideias de Pelágio foram rejeitadas oficialmente, mas elas são adotadas ainda por algumas pessoas. Há pessoas que acreditam que o homem é um Adãozinho, e ele
ele nasce puro, sem nenhuma natureza pecaminosa, ele nasce puro, ele cresce até certa idade e ainda é puro. A criancinha de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, ela é purinha, ela é um anjinho, os irmãos veem vários anjinhos aí, os pais conhecem a natureza angélica dos seus filhinhos de 2 ou 3 anos. Então, o que acontece? Num certo momento da vida, essa criança, ela lá com seus talvez 7 anos, 6 anos, sabe-se lá qual a idade, alguns falam que é 12, né? Tem que ficar inventando alguma coisa para ficar certo. Né? Então, inventa lá uma idade, e nessa idade que inventam, ela então decide, toma uma decisão, como um Adãozinho. Ela está no seu Éden ali doméstico. Então ela decide naquele Éden doméstico pecar. Pronto, ela comete o primeiro pecado da sua vida lá com 7 anos, com 12 anos. Né? Ela está na classe, ela passa para a classe dos cordeirinhos de Jesus, para a classe dos lobinhos de Jesus. Ela cometeu seu primeiro pecado na vida e agora sim ela está corrompida, precisa aceitar Jesus. Antes não precisava, agora precisa, porque agora está perdida. Então, existem essas falácias, essas tolices todas que são inventadas, as pessoas dizem isso, ensinam isso, e é lamentável ver isso no meio evangélico. A outra resposta para a salvação das pessoas, em face da corrupção total, é a resposta arminiana. O arminianismo ensina que o homem realmente é corrompido. O arminianismo não nega isso, é errado nós dizermos que o arminianismo, ele afirma que o homem não é totalmente depravado. Ele é totalmente depravado. O arminianismo ensina isso mesmo porque Armínio, Jacobus Arminius, ele foi um teólogo, a princípio ele foi um teólogo de convicção calvinista, de formação calvinista. Armínio chegou a dizer que em termos de interpretação da Escritura, Calvino é incomparável, ele disse. Ele viveu depois de Calvino. Ele disse, olha, Calvino, em termos de interpretação bíblica, ele é simplesmente incomparável. Quem falou isso foi Armínio. Ele afirmou isso. Então ele cria na corrupção da natureza humana. Ele cria na depravação do ser humano. Ele cria na depravação total. Mas ele dá uma resposta diferente. Ele diz o seguinte, olha, no entanto, ainda que o homem seja totalmente depravado, Deus concedeu a todo ser humano uma graça capacitadora. Todos os seres humanos são atingidos por essa graça, que é chamada no arminianismo de graça preveniente. O que é então a graça preveniente? É uma capacitação que Deus dá para todo ser humano, para que ele possa aceitar Jesus caso ele queira. Porque se ele não tiver essa capacitação dada por Deus, pela natureza pecaminosa que ele tem, ele não vai conseguir. Então Deus dá essa graça a todas as pessoas, ele concede essa graça preveniente, essa graça que previne a pessoa da incapacidade, essa graça que capacita ela, caso queira aceitar Jesus, concede isso a todos, e aí deixa na mão da pessoa. Agora, você tem que fazer bom uso da graça preveniente que Deus te deu. Isso está na sua mão agora. Agora depende de você. Então a tarefa do pregador é convencer as pessoas não crentes, a tarefa do evangelista é convencer as pessoas não crentes a fazer bom uso da graça preveniente. Aí se a pessoa aceita Jesus, ela fala, não, eu aceitei, eu tomei a decisão, mas eu tomei a decisão porque houve uma graça preveniente que me capacitou, assim como capacita qualquer pessoa a fazer isso. Então, ok, é uma resposta bonita, uma resposta interessante. O grande problema dessa resposta é que não existe na Escritura nenhuma vírgula sequer acerca disso. É linda a resposta, é bonita. O problema é que ela carece de um fundamento escriturístico claro ou sólido, enfim, não há nada na Bíblia sobre isso. Aliás, na Bíblia o que a gente vê é exatamente o oposto. Nós não vemos na Bíblia muitas vezes, isso aparece diversas vezes, para nos deixar ainda mais desesperados diante dessa questão, para lançar os teólogos ainda num poço ainda mais profundo de dúvida e de insegurança no que diz respeito a como responder essas questões. Nós encontramos na Bíblia textos que falam
de uma desgraça preveniente. Não de uma graça preveniente. O que eu quero dizer com isso, uma desgraça preveniente? Nós vemos Deus tomando medidas para impedir que a pessoa creia. Vocês vão querer me apedrejar agora. Tudo bem, estou pronto. Mas o fato é que de forma intrigante, na Escritura, é exatamente isso que nós vemos. Várias vezes. Várias vezes nós vemos Deus agindo, não dando uma graça capacitadora, mas dando à pessoa, trazendo sobre a pessoa uma desgraça debilitadora. Em vez de uma graça que o capacite a crer, nós vemos uma desgraça que o impede de crer. Nós vemos Deus, por exemplo, quando Ele quer, quando se trata dos filhos de Eli, a Bíblia fala que os filhos de Eli não ouviram a repreensão do pai. Por quê? O texto bíblico diz, porque Deus os queria matar. Deus impediu que eles ouvissem as orientações do pai, porque Deus queria matá-los. Nós vemos Deus, no texto mais famoso acerca desse assunto, em Êxodo, que é repetido no capítulo 9 de Romanos, nós vemos Deus endurecendo o coração de Faraó. Nós vemos isso. Se os irmãos olharem Isaías capítulo 6, abram sua Bíblia lá. E esse texto é repetido nos evangelhos. Todo mundo lê esse texto no mês de missões. Mas todo mundo para a leitura no ponto que incomoda. Veja Isaías 6. Olha só o que diz o versículo 8. É o versículo dos missionários. O 9 nem pensar, mas o 8 sim. Olha o que diz o 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok? Então é um texto conhecido, é um texto lindo, Isaías ali, diante da glória de Deus, aquela visão fantástica lá, o cântico dos anjos, santo, santo, santo é o Senhor, ele se quebranta, se arrepende, é purificado, e ele se consagra, olha, envia-me a mim. Ok, é lindo o chamado de Isaías. Agora veja o que vem depois. Versículo 9, então disse ele, esse é o chamado de Deus agora aqui, vai, e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, a pregação de Isaías não era para amolecer o coração das pessoas, era o contrário. Ele não foi chamado para quebrar os corações, mas para endurecer os corações. É claro que Isaías ficou desesperado. Quantas pessoas se converteram com a pregação de Isaías? Nenhuma. Teve pleno sucesso no seu trabalho. O trabalho dele era endurecer corações. E olha, nota 10. Ninguém ouviu. Está de parabéns aí. Conseguiu atingir o objetivo plenamente. Agora notem a reação dele. É a reação de qualquer missionário. Veja. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele está preocupado com a conversão das pessoas. E Deus responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, ou seja, até o fim, até o país acabar, até o país ser destruído pelos impérios que virão. Esse foi o chamado de Isaías. O chamado de Isaías não contava com uma graça preveniente, não. Não com uma graça capacitadora, não. O trabalho dele era tornar o coração deles duro,
para não ouvir, era tirar deles a capacidade, se é que havia alguma, era tirar deles a capacidade de aceitar. A gente vê o contrário na Bíblia. E isso torna o nosso problema ainda maior. Então, ainda que Armínio e os arminianos tentassem suavizar a questão, o fato é que a resposta deles não encara de frente o problema da corrupção total. Porque a corrupção total, ela não é somente, ela não vem sozinha dizendo, ó, há incapacidade no homem. Ela vem ainda acompanhada, muitas vezes, de uma ação de Deus que impede o homem de reagir. Então, como é que você concilia isso com o desejo de Deus de salvar as pessoas? Como é que a gente faz isso? Para aí mesmo. Pare nesse ponto, porque não dá para conseguir. Não dá para entender isso. Não dá para entender como Deus almeja a salvação do perdido e ao mesmo tempo Ele ordena que o profeta pregue para endurecer o coração das pessoas. Não conseguimos avaliar isso. Alguns teólogos fazem uma distinção entre a vontade paterna de Deus e a sua vontade decretiva. Olha, Deus tem uma vontade, mas Ele tem um decreto. Na sua vontade, como Deus amoroso, Ele quer salvar a todos, mas Ele tem um decreto, e nesse decreto Ele não vai salvar a todos. É como um juiz. O juiz ele não quer condenar ninguém, mas existe um decreto, existe uma lei, então ele obedece essa lei e condena as pessoas. Então fazem isso, mas ok, é bonita a resposta, é bonita o argumento, a analogia é interessante, mas não satisfaz totalmente a gente. Nós estamos diante de um mistério profundo, não sabemos como responder a isso. Deus tem razões que estão acima da nossa compreensão, nós não conseguimos entender esses mistérios. A resposta da teologia reformada a essa questão, como Deus pode salvar então alguém? Como Deus salva alguém diante da corrupção completa que toma conta, que domina o coração da pessoa? A resposta é: Deus, Ele escolheu salvar alguns atuando de modo especial no coração dessa pessoa, através de uma graça seletiva e irresistível. Deus tem os seus eleitos, esses eleitos também são totalmente depravados, mas Deus os escolheu desde a fundação do mundo, e Deus, em algum momento da história dessas pessoas, vai tocar no coração delas de modo especial. Vai superar com sua graça a debilidade dessas pessoas. Vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Vai afastar da mente delas a cegueira e a escuridão. Vai fazer com que esses mortos espirituais enxerguem a luz e desejem a luz. Vai fazer isso sem anular a responsabilidade deles, sem anular a vontade deles, sem anular a personalidade deles, mas vai atuar neles de modo eficaz. A graça irresistível com os erros da noite. E Ele fará isso não com todos, Ele fará isso com aqueles que escolheu. E por que Ele escolheu este e não aquele? Mais uma vez um mistério, nós não sabemos. Não sabemos por que este e não aquele. Muito bem, que a eleição de Deus é uma realidade bíblica, não há dúvida disso. Qualquer pessoa vai encontrar na Bíblia essa realidade. Qualquer um. A dificuldade é como reagir aos textos que falam sobre isso. Um argumento muito comum no Brasil é o seguinte: existe a eleição sim, mas Deus escolheu todos os seres humanos. Todos. E agora depende deles aceitar ou não essa eleição. Gente, esse tipo de resposta jamais teve qualquer aceitação no contexto teológico sério. Por quê? Mais uma vez, não existe nada na Escritura que ensine isso. Nada. As pessoas acreditam que elas têm a liberdade de fazer teologia com base na sua imaginação. As pessoas acreditam que a fonte da teologia é a nossa criatividade. Eu invento uma coisa, saio falando, pronto, virei teólogo. Não. A fonte da teologia, a fonte principal da teologia é a Escritura. Se eu digo algo que é muito bonito,
razoável, interessante, atraente, faz sentido. Mas isso que eu falei, ele não encontra amparo, não encontra acolhida, não encontra base, fundamento no texto bíblico, isso não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma para mim. É apenas uma criação minha, que ninguém tem obrigação, e sequer eu tenho autoridade para ensinar isso para alguém. O teólogo, ele é um porta-voz. Ele não é a voz. Ele é um porta-voz. Se o teólogo pensa que ele é a voz, aí ele inventa o que ele quer. Mas o teólogo não é a voz, ele é o porta-voz. O pastor é o porta-voz. Ele ouve a voz, presente aqui, e transmite aquilo que a voz disse aqui. Ele não pode ele criar alguma coisa. E é o que fazem por aí. À luz da Escritura, quando nós ouvimos a voz mesmo, a voz de Deus, nós encontramos que a eleição realmente existe, e a eleição não é algo universal. Todos são eleitos, e aí depende de cada um reagir a isso positivamente para ser salvo. Isso não existe. O que nós vemos na Escritura é que existe isto sim, um povo eleito, diferente dos demais. Isso acontece, isso existe. Agora, as nossas reações a isso, se nós dizemos, isso é injusto, isso não é certo, isso acaba com o evangelismo, as nossas reações são secundárias. Nós temos que olhar o problema de frente, encarar o problema de frente sem tentar anular o que a Bíblia diz. Nós somos crentes, nós fomos regenerados pela palavra de Deus e é ela que nos nutre. As nossas reações a ela não podem anulá-la, e nós não temos o direito de julgá-la. É ela que nos julga, não nós a ela. Quem somos nós para julgar a palavra e dizer isso aqui não está certo? É ela que olha para nós e diz isso aí não está certo. Nós não podemos nos colocar como servos do Senhor na posição de juiz da sua própria palavra. E é o que muita gente faz. Diante dos textos sobre eleição, emite julgamentos. Não se curvam diante desse texto. Quando na realidade é a palavra de Deus que deve emitir o julgamento sobre a nossa vida e não o contrário. Então, a palavra de Deus fala sobre a eleição. Um dos textos que fala sobre isso, que eu quero mencionar para vocês, é um texto que mostra que a eleição é um ponto de partida. É um ponto de partida num processo. A gente entende a salvação como algo que acontece no momento em que eu creio. E isso é verdade da perspectiva histórica, da perspectiva dos fatos, da perspectiva que eu vivo como ser humano. A salvação minha começou na hora que eu criei o Salvador. Mas da perspectiva teológica, eterna, divina, não é assim que a coisa acontece. A salvação do indivíduo, a salvação de cada pessoa, ela começa num processo que vem desde a eternidade. Então vejam, por exemplo, Romanos 8, 29. Esse texto é muito importante, Romanos 8, 29. Porque esse texto mostra uma cadeia de eventos. Romanos 8, 29 e 30. Veja aí. Olha esse versículo e veja como o apóstolo Paulo aqui expõe uma trajetória, um itinerário salvífico aqui. Veja o que diz. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, aqui, o que significa de antemão conheceu? Então, abra um parênteses aqui. A teologia arminiana, muitos teólogos arminianos afirmam o seguinte: olha, Deus, Ele escolheu as pessoas assim. Existe a eleição, existe a predestinação, mas essa predestinação aconteceu assim. Deus, lá na eternidade passada, Ele olhou no corredor da história. Ele viu toda a história na frente dele. E ele então, olhando no corredor da história, ele viu quem iria crer. Ele chamou isso de eleição pela presciência. Ele viu quem iria crer naquele corredor da história, ele detectou quem iria crer, e aí ele falou assim: o pastor Wilson. Opa, isso agora, teologia. Depois quem fizer, que eu oro pelo copo d'água, pode.
Ele olhou no corredor e falou assim: lá na frente estou vendo, veja, o pastor Wilson, nem pastor era, o Wilson vai crer, o Wilson vai crer, deixa eu escolhê-lo agora. Olha lá, o Murilo ali, o Murilo está lá, ele vai crer também, deixa eu escolhê-lo agora então. E ele foi escolhendo com base no que ele anteviu. Ou seja, a eleição é meritória, não é pela graça. Eu vi quem iria crer e resolvi premiar a pessoa. Qual é o problema disso? O problema disso é muito simples. Pergunta básica: quem colocou esse futuro lá para Deus ver? Quem colocou esse futuro lá para Deus ver? Foi o destino? Então, bem-vindos ao hinduísmo. Nos tornamos hinduístas. É o destino. Sei lá, o karma da pessoa. Deus olhou e viu. Agora, se eu disser quem colocou esse destino lá, foi o próprio Deus. Ora, se foi o próprio Deus, então ele já determinou quem iria crer. Ele colocou o futuro lá. Aliás, a Bíblia não fala que a fé é dom de Deus? Por que ele teria que descobrir quem iria crer se é ele quem dá a fé? Então não faz sentido nada disso. Não tem lógica isso aí, essa resposta. Então dizem: mas a base bíblica está aqui. Deus de antemão conheceu. Olha aqui a presciência. Não. Quando o texto fala, olha, Deus conheceu de antemão, isso não significa que ele descobriu quem iria crer antes. Isso significa que ele sabia de antemão, conhecia de antemão em quem ele iria agir. Ele sabia de antemão a quem ele mostraria sua graça. É isso que significa conhecer de antemão. Deus sabia de antemão sobre quem ele derramaria o seu favor. Ele sabia de antemão quem seria o alvo do seu favor. Ele sabia disso. Ele não escolheu baseado numa fé que ele viu anteriormente. Se vocês observarem Romanos 11:2, vocês vão ver a única outra ocorrência de conheceu de antemão. Veja o que diz aí. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Está falando de Israel. Deus previu a fé de Israel. Israel uma vez teve fé. Israel nunca creu em nada. Israel matou todos os profetas. E no final matou o próprio Messias. Deus anteviu a fé de Israel e escolheu Israel porque anteviu a fé? Se Deus agisse com base no que ele viu de antemão em Israel, ele jamais teria escolhido esse povo. O texto fala que Deus conheceu Israel de antemão. Ele viu a fé desse povo de antemão? Claro que não. Ele sabia a qual povo de antemão ele mostraria o seu favor. Não há outra forma de compreender esse texto. Então começa aí a cadeia. Essa cadeia começa aí, no versículo 29, os que de antemão conheceu, Deus sabia de antemão sobre quem derramaria a sua graça. E aí vem, também os predestinou. Vejam, tudo isso está na supra-história. Tudo isso acontece antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1. Efésios capítulo 1 fala que isso aconteceu antes da fundação do mundo, para que não fosse baseado na pessoa que é salva, mas sim naquele que salva, que é Deus. Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, que é o propósito final da salvação, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam a sequência dessa cadeia de eventos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aqui entramos na história humana. Deus chama. Ok? Versículo 30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aí nós entramos na história da nossa vida. Aí nesse dia a gente lembra. Não lembra? Eu não lembro da minha eleição, nem sei como foi isso. Lá na eternidade. Noção disso. Agora eu lembro do dia que eu fui chamado. Isso eu lembro.
Você deve lembrar também. Porque Jesus falou assim: eu vou chamar minhas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. E quando elas ouvirem a minha voz, elas atenderão, elas reconhecerão a voz do bom pastor. Elas vão ouvir. E eu vou chamá-las. Vocês não são das minhas ovelhas, vocês não ouvem a minha voz. Mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco aqui de Israel. Eu tenho, estão espalhadas por aí. E eu vou chamá-las. E elas ouvirão. E elas conhecerão a minha voz. E elas sairão. E elas me seguirão. E haverá então um só rebanho e um só pastor. Eu vou chamá-las um dia. E aqui nós entramos já na nossa história pessoal. O Senhor nos chamou. E como foi a sua voz? Uma voz doce. Ele nos forçou? Deus nos trouxe pela orelha? A crítica da eleição diz, ingenuamente, tolamente, maldosamente, que Deus desrespeita a pessoa. Porque Ele anula a vontade dela e realiza uma espécie de estupro espiritual. Já escutei essa expressão. Deus força o amor das pessoas. Então é um estupro espiritual. Gente, olha, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para avaliar uma questão dessa. Foi isso que aconteceu com a gente. Alguém aceitou o Salvador debaixo de paulada, sendo desrespeitado, sendo pisoteado, sendo atropelado. Onde isso? A pessoa que escreve uma coisa dessas não conhece a atuação do Espírito Santo no coração dos eleitos, quando ele quer salvar alguém. Quando o Espírito Santo chama alguém, quando ele age em alguém, ele faz isso de modo doce. Ele convence, ele vai quebrantando, ele chama uma vez, chama duas. Ele vai trabalhando, às vezes ele trabalha 1 ano, 2, 3, 30. Vai trabalhando naquele coração, vai quebrando, vai agindo naquela vida. Até que a pessoa chega um momento que ela fala assim: Senhor, eu quero. E a vontade da pessoa é transformada por essa graça. E ela que antes não podia nem ouvir falar, como vimos ontem, porque a depravação total, agora ela fala: eu quero. O Senhor chamou com sua voz doce e atraente, e a pessoa vai. Agostinho descreveu sua conversão dizendo nas confissões: tu me chamaste, e tua voz rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Eu te saboreei, e agora eu tenho fome e sede de ti. Aspergiste tua fragrância, e suspirando-a, desejei por ti. Eu te saboreei, tu me tocaste, e agora eu estou ardendo no desejo da tua paz. Isso é o chamado. E isso é a graça de Deus tocando no coração da pessoa, quebrando a pessoa, trazendo a pessoa, convencendo a pessoa para que ela venha aos pés da cruz. É assim que funciona. Eu mencionei ontem 2 vezes o filósofo e escritor C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado Surprised by Joy, Surpreendido pela Alegria, em que ele narra a sua conversão. Ele era ateu. Ele era o segundo ateu mais convicto da Universidade de Oxford. O segundo. Porque o primeiro, ele conhecia, era um ateu extremamente inflexível. E um dia esse ateu, extremamente inflexível, disse para ele: olha, eu não estou muito seguro quanto ao meu ateísmo. Quando esse ateu, que era mais ateu do que ele, disse isso, ele falou: peraí, se você não está seguro, e eu então? Se você, que é o ateuzão, é o ateuzão aí, faixa preta, você estudando ateísmo, você não está seguro, e eu? Era lá. O que ele fez? C.S. Lewis começou a procurar evidências da falsidade da Escritura, da falsidade do cristianismo, da falsidade do teísmo, e começou a estudar para azar dele, ou para azar do ateísmo dele. Aí ele narra no livro Surpreendido pela Alegria o seguinte: olha o que ele fala, gente, isso é demais. Ele fala o seguinte: olha, noite após noite, eu sentia se aproximando de mim aquele que eu não queria de modo nenhum encontrar. Toda noite, no meu escritório, eu via ele chegando perto de mim.
E eu não queria encontrar. Não queria. Uma noite, quando eu olhei, quando eu caí em mim, eu estava no meio do escritório, de joelhos, entregando a minha vida a ele. E eu era, ele disse no seu livro, eu era, naquele momento, o convertido mais assustado de toda a Inglaterra. Eu não acreditava no que eu estava fazendo. Eu estava lá, no meio da sala, de joelhos, recebendo o Salvador. Isso é estupro? Isso é desrespeito? Isso é atropelar a vontade da pessoa? Isso é uma graça irresistível. Deus chama, docemente, Deus busca. Santo Agostinho escreveu as Confissões, e esse livro é um livro revolucionário. Por quê? É um livro revolucionário porque dizem, né, os historiadores que avaliam a história das biografias que havia no passado. No passado, quando um filósofo escrevia sua biografia, ele tendia a mostrar a filosofia que transformou sua vida, e tudo que veio antes não valia de nada. Antes disso aqui era tudo lixo. Agora, a partir daqui tudo mudou. E aí o biógrafo, então o filósofo, apresentava assim sua biografia. Agostinho é diferente. Agostinho, ele conta o seu nascimento e vai mostrando a sua infância, tudo. Ele na escola, os problemas na escola, os problemas na casa dele, o crescimento dele, a adolescência, a juventude, os pecados da juventude, tudo, os desvios que ele tomou ao longo da vida, enfim, ele conta tudo isso aí. Por que ele faz isso? Porque Agostinho conta a vida dele, e não tem esse negócio de, antes da minha conversão, ele se converteu em Milão, debaixo de uma árvore, debaixo de uma figueira. Foi o famoso evento do Tolilédio, o Toma e Lê de Agostinho. Ele ouviu crianças brincando, cantando Toma e Lê, ele correu, pegou o Novo Testamento, abriu Romanos 13, leu Romanos 13, que dizia para não andar em orgias bebedistas, revestir-se do Senhor Jesus. Quando ele leu, ele se converteu. Aí a conversão dele foi uma conversão dramática, muitas lágrimas, foi maravilhosa a conversão de Agostinho, tocante a conversão de Agostinho. Mas ele narra os eventos que vieram antes. Por que ele faz isso? Então, os historiadores dizem o seguinte: Agostinho narra os eventos anteriores à sua conversão com o mesmo vigor, dando a mesma importância a eles, porque para ele, essa história dele é a história da graça. É a história de Deus buscando ele. Ele não olha a conversão como um momento que Deus o buscou, não. Ele olha para o nascimento dele, o lar onde ele nasceu, o lugar onde ele nasceu, as amizades que ele teve, as coisas que aconteceram com ele, os eventos que tomaram lugar na sua vida. Ele olha para tudo isso como sendo a história de Deus buscando Agostinho. Então, cada evento da vida dele é importante. Ele era um eleito, ele diz. Um eleito. E sendo um eleito, a história da vida dele era a história de Deus buscando em cada momento da sua vida. Conduzindo. Não entra nessa escola, entre nessa. Não encontre-se com essa pessoa, encontre-se com essa. Essa pessoa tem essa influência, aquela pessoa tem aquela outra influência. Essa tem uma influência má, sem problemas. Mas é para que você se frustre com essa filosofia e descubra a verdade depois. Então, Agostinho vê nisso tudo Deus dirigindo a sua vida. Até o momento que ele está debaixo da árvore em Milão. Ali é o momento que o fruto está maduro. Aí ele nasce também. Mas esse é o chamado de Deus. É um chamado que vem aos poucos, ao longo da vida. Até que o pecador escolhido se prostra diante do Deus gracioso. Esse é o chamado. Não podemos pensar no chamado só como um apelo. Cantando hino lá, eu brinco no seminário, vem já o chamado aí. Não. Não é isso. O chamado pode ser algo que abrange a vida toda. A pessoa pode ser chamada durante 50 anos e se converter com 51. É assim que funciona. Essa é a graça de Deus. Prosseguindo. No versículo, Wilson, me orienta aí. Tá? Eu nem comecei a pregar. Ok? Os que chamou, a esses também justificou. Veja aí a sequência. Depois do chamado, a pessoa ouviu esse chamado, o chamado foi eficaz. Ela ouviu o chamado, ela creu. Justificados, pois, mediante a fé. A
pessoa chamada, ela respondeu ao chamado. Em Romanos, o chamado é a pessoa que ouviu a voz e atendeu, respondeu pela fé. Esse é o chamado. Ele foi chamado, crendo então, ele foi justificado, e veja o que acontece depois. Agora que já sai da história. A história começa no chamado, termina na justificação. A história humana, a história aqui, a experiência presente. Olha o que vem depois. Aos que justificou, a esses também glorificou. Isso já é supra a história de novo. Aqui é a segurança eterna. Por isso que não perde a salvação. Se Deus predestinou, lá na ponta de trás, Ele glorifica lá na ponta da frente. Não tem como quebrar essa cadeia. Ah, eu fui predestinado, mas não fui chamado. Isso não existe. Ah, eu fui chamado, eu fui justificado, mas não fui glorificado. Isso não existe. Esse é um processo fixo, inquebrável. Quem foi conhecido de antemão nesse sentido e foi predestinado, será chamado, será justificado e será glorificado. Ok? Tem alguns que já pensam que já estão glorificados já. Tá, não. Caminhando para lá. Falta esse pedaço aqui. Na sua vida, se você é crente, na sua vida só falta um item. Todos já foram, só falta um. Ah, eu queria casar antes. Não. O casamento é só uma sombra da glorificação, da união de Cristo com a igreja. É só um exemplo, uma sombra, uma figura disso. A realidade é muito melhor. A glorificação mesmo. Então o que falta para você agora, amiguinho, é só ir para o céu. No aspecto salvífico, é isso que está faltando agora. A glorificação. Ok? Então veja. A eleição faz parte desse processo, de uma cadeia fixa, inquebrável, que começou na eternidade e vai terminar só na eternidade futura. Muito bem. Posso prosseguir ou quero ir embora? Estão cansados? Muito bem. Importante aqui. Note bem uma outra tese importante sobre a eleição. E aqui a gente entra em choque com o arminianismo clássico. A eleição ocorreu sem consideração de méritos pessoais. A eleição é incondicional. Ok? É incondicional. Ah, Deus me escolheu porque, olha, Deus tem visão. Deus tem sacada. Ó. Quando ele olhou, ele falou assim, esse cara eu não posso perder. Esse aqui, Deus é um headhunter. Né? E ele olhou e falou, esse é o cara. O que seria de mim sem esse cara? Eu tenho que escolher esse aí. Gente, isso é pura ingenuidade, pura tolice. Deus é autossuficiente, Deus não precisa de ninguém. E quando Deus olhou para você, nós sabemos o que Ele viu. Lembra de Efésios 2 ontem? Quando nós lemos Efésios 2 ontem, o que Ele viu? Todos nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É isso que Ele viu. Olha que lindo. Um morto apodrecendo num rio de esgoto. É isso que Ele viu. Um cadáver apodrecendo num rio de esgoto. É isso que Ele viu. Olha que lindo. Olha que atraente. Não é atraente? Já viram um cadáver podre? Já viram um cadáver podre? Eu já vi. Quando eu fazia curso de direito, eu tive aulas de medicina legal. Acharam um cadáver de um homem que tinha se suicidado na floresta. Ele subiu numa árvore, se enforcou e demorou para achar o corpo dele. Estava com a camisa do Palmeiras. Entenderam o motivo, né? O suicídio. E foram lá, tiraram o corpo, levaram para a universidade e foram fazer uma necropsia nele e chamaram a classe para assistir. Estava lá, o cadáver podre. Eu fui lá. Gente, olha, não tem nada mais repugnante do que aqui. Desculpa. Não existe nada mais repugnante do que aqui. Quando o médico ainda abriu aquilo ali, olha, eu fiquei uma semana com aquele cheiro no meu nariz. Não conseguia mais comer feijoada. Olha, não me lembro na minha vida de ter visto algo tão
lembrar do que Deus viu quando olhou para nós. Agora, eu vi aquilo sendo um mortal sujo, que estou em processo também de putrefação aos poucos. Essa é a grande verdade. Nós todos estamos apodrecendo. Eu era lindo alguns anos atrás. Agora, olha o declínio. Já chegaram a dizer que eu estou parecendo com o pastor Wilson. É desesperador. Há um processo de decomposição já nos vivos. Já nos vivos. Então eu em processo de decomposição, olho para aquilo e sinto novo. Agora imagine o Senhor, todo santo, olhando para nós, como cadáveres apodrecidos num rio de esgoto. Ele sente. Então não há na eleição, não existe mérito nenhum na pessoa que é escolhida. Nada. E nós vemos isso entre outros textos. Tem Romanos 9, 11 e 12. Esse texto de Romanos 9, 11 e 12 é interessante. Os irmãos devem observar aí. Existe um parênteses no versículo 11. O texto fala assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. E aí vem o parênteses: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, ok, isso nós cremos, e até os arminianos falam isso, que não é por obras. Mas note o que vem depois: mas por aquele que chama. Ou seja, a razão da eleição está em quem? No chamado ou em quem chama? Em quem chama. Agora, qual é essa razão? O texto não fala. A razão está nele. Nós podemos imaginar o seu amor, a sua graça, a sua bondade infinita. Nós podemos imaginar isso aí. São as coisas que a Bíblia fala. Mas a razão está nele e não em nós. O texto de Agostinho para essa questão. Agostinho discutindo com Pelágio. Agostinho menciona Colossenses 1,12. Colossenses 1,12. Veja o que diz o texto. Colossenses 1,12. Para destacar essa questão de que a eleição não se deu por causa de méritos pessoais. Agostinho era muito brilhante, né? E ele descobre textos que a gente lê por cima, assim não percebe os detalhes enriquecedores do texto. Às vezes é Colossenses 1,12. Olha o que o texto fala. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agostinho leu esse texto e falou o seguinte: olha, a graça de Deus não procura pessoas idôneas. A graça de Deus faz pessoas idôneas. A graça de Deus não procura pessoas dignas. A graça de Deus faz pessoas dignas. Percebe a diferença? Deus não está olhando para a humanidade e vendo: quem será que merece? Não, Ele sabe que ninguém merece. A graça de Deus faz com que a pessoa seja digna. Esse é o texto que Agostinho usa contra os pelagianos. Muito bem, uma outra tese importante aqui nas nossas considerações sobre a eleição. Importante. E aqui cai por terra a noção de uma eleição universal. Todos são eleitos. Cai por terra a partir dos textos que eu vou mencionar agora. A eleição estabeleceu uma diferença entre a humanidade. Estabeleceu grupos diferentes. Os eleitos, que são o remanescente e o restante da humanidade. Você deve observar aí, por exemplo, Romanos 11. Romanos 11, veja aí o estabelecimento de uma distinção dentro da humanidade. Aqui o contexto é um pouco mais estreito, mas depois eu vou mostrar outro texto com um contexto um pouco mais aberto. Romanos 11, 3 a 5. Veja o que diz aí. É uma citação do texto de 1 Reis 19. Fala assim, Elias dizendo: Senhor, mataram os teus profetas. Romanos 11, 3. Arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E agora o apóstolo Paulo comenta esse texto dizendo: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
Ou seja, a eleição se aplica a um remanescente, a um grupo menor, não a todo mundo. Veja o versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, que é a justificação. Mas a eleição o alcançou. A justificação aí, a salvação de Deus. A eleição alcançou isso. E os demais foram endurecidos. Olha o golpe sobre a graça preveniente. Deus incapacitou os demais. Misteriosamente. Tem um texto em João. Esse texto mexe com a gente. João 11:51. Esse texto mexe com a nossa linguagem. A nossa linguagem acaba tendo que sofrer algumas alterações quando a gente lê textos assim, João 11:51. Esse texto é João comentando uma palavra de Caifás. Caifás era sumo sacerdote no ano em que Jesus foi morto. João 11:51. E Caifás fala que um homem deveria morrer pela nação. Então, versículo 51, João comenta isso. Veja o que diz o versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Agora vejam o que vem no versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que tinha gente, na época de Jesus, espalhada por aí, que não era de Israel, não judeus, de outras nações. E interessante, essas pessoas não tinham ainda ouvido falar de Jesus, os apóstolos ainda não haviam pregado o evangelho por aí afora, nada disso tinha acontecido. Mas o texto está dizendo que essas pessoas eram o quê? Filhos de Deus. Mostra que essas pessoas estavam espalhadas pelo mundo. E fala que Jesus, ao morrer, estaria tomando providências para que elas fossem reunidas num só corpo. Como é que a gente chama esse corpo? Igreja. É isso. Ou seja, o texto está falando aqui de um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo que Jesus iria reunir um dia. Ele disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Eu tenho ovelhas até no Brasil, que vocês nem sabem o que é ainda, e nem queiram saber. Mas tenho ovelhas até no Brasil. Até nos confins da terra eu tenho. Elas são espalhadas por aí. São os filhos de Deus dispersos. Eu estou dando a minha vida por essas ovelhas. Eu vou dar a minha vida por elas. E eu vou reuni-las num só corpo. Estão espalhadas, mas elas ouvirão a minha voz. Eu vou chamá-las pelo nome. Eu vou chamá-las pelo nome. Vai ser um chamado específico. Eu vou buscar individualmente cada uma delas. E vou reuni-las num só corpo, no meu aprisco, que é a igreja. Ou seja, a eleição é universal? Não. Existem os filhos de Deus, que eu vou dizer. Aqui, para abrir um parênteses rápido, muita gente fala assim: se tem eleição, para que evangelizar? A minha pergunta é outra. Porque se há eleição, por que a gente não começa logo a evangelizar? Se há eleição, vamos começar logo. Porque os filhos de Deus estão dispersos. O nosso sucesso é garantido. Garantido. Os eleitos vão? Os eleitos vão atender a voz. Vamos começar. Eu não sei quem é eleito. Não está escrito aqui, ó, eleito. Não está escrito na testa. Então, vamos em frente. Ah, mas a minha sogra não é eleita mesmo. Não sabe? Deus salvou o pior dos pecadores. Pode salvar a pior das criaturas. Pode salvar a sua sogra também. Graças ao braço de Deus alcança o mais profundo abismo. Alcançou até você. Ok. Importante, outro item importante, outra tese importante sobre a eleição. A eleição
A eleição supre os poucos através dos quais muitos serão abençoados. Como assim, pastor? Gente, o mundo, se o mundo tivesse um pouco de visão, ele daria graças a Deus pelos eleitos. Porque esse mundo não descamba de vez para o caos mais completo do que já está, porque Deus tem misericórdia do seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele fala, olha, esse mundo vai virar uma selva com gente mordendo você lá fora, porque já estão mordendo. Às vezes eu vejo na porta da minha igreja, eu vejo passar aqueles grupos de jovens gritando. Eles passam gritando. Não sei o que eles gritam. Eu penso assim, o homem não veio do macaco, mas está indo para lá. Está caminhando nessa direção. O homem está virando o macaco. Ele vai andar gritando no meio da rua, só um animal. E eu vejo isso hoje, meu Deus. Como a natureza pecaminosa não se expande ainda mais, sabendo do que ela é capaz? Como ela não se expande e se extravasa ainda mais para tornar esse mundo ainda mais puro? A resposta pela qual existe um freio que segura um pouco a maldade é o amor de Deus por seus eleitos, para tornar possível a nossa vida aqui. Você quer saber do que a natureza pecaminosa é capaz? Quer saber? Quer saber do que ela faz quando ela não tem freios? Quer saber? Leia a vida dos 12 Césares, de Suetônio. Leia isso. Leia o que os imperadores romanos faziam. Eram homens que tinham todo o poder, toda a riqueza e toda a autoridade. Ou seja, nenhum freio para as suas paixões. Nada. Veja o que eles faziam. Gente, um animal é superior. A natureza pecaminosa, ela é capaz de coisas que, olha, é inacreditável. Dá vergonha de descrever o que os homens faziam. Leia na sua compra, tem aí. Livro de bolso até vende. Vida dos 12 Césares de Suetônio. Leia isso. Você vai ver de que é capaz a natureza humana. Suetônio, em alguns momentos ele fala assim no seu livro, olha, eu até agora descrevi um homem. Quando ele descreve a origem da pessoa, sua família, seus pais, tudo mais, onde ele nasceu e tudo mais. Até agora eu descrevi um homem. Agora eu vou começar a descrição de um monstro. E aí ele começa a descrever o monstro. E monstro é uma ofensa para a classe dos monstros. Porque o que aqueles homens faziam é inacreditável. Faz Hitler parecer a Madre Teresa de Calcutá. É assustador. Hitler não fez o que os homens faziam. Eu acho que Hitler não era capaz de fazer isso. Essa é a coisa pecaminosa. Por que isso não tem plena expressão no mundo atual? Tem a restrição do governo, amém por isso. Louve a Deus pelo governo, mesmo da Dilma. Senhor, obrigado. Tem alguma coisa segurando, tem algum fator que inibe, tem algum fator que restringe a maldade humana. Mas não somente isso. A graça de Deus faz com que essa maldade seja um pouco controlada por amor dos seus eleitos. Veja o que diz Marcos 13:20, falando sobre a grande tribulação. Wilson, me sinaliza aí nos horários. Já estourei já? Não? Ok. Você faz assim, se faltar 5, você faz assim. Ok. Se todo mundo fizer assim, eu vou saber que está na hora de acabar mesmo. 13:20, vamos ver aí. Diz assim. Eu estou em Mateus 13:20. É Marcos, eu falei Marcos ou Mateus? Marcos 13:20. Né? Ok, Marcos 13:20. Desculpa, vou trazer. Marcos 13:20. Veja aqui falando sobre a grande tribulação que vai acontecer aí no futuro. Há várias posições acerca disso, né? Mas não importa. O que interessa é a teologia que subjaz aqui o texto. Diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, o dia do sofrimento tribulacional, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou as dias. Ou seja, a existência dos eleitos beneficiou o quê? A humanidade.
por causa dos eleitos, Deus diminuiu o tempo de tribulação que há de vir sobre o mundo. Muito bem, outra tese importante. A eleição implica na oportunidade de ouvir o Evangelho. Não aceite a desculpa ou a conversa de que se Deus escolheu não precisa evangelizar, como eu mencionei há pouco aqui. Muita gente fala isso. Deus escolheu não precisa evangelizar. Não. Deus escolheu as pessoas sim, mas Ele escolheu também a forma de alcançá-los. Deus não escolheu só o alvo. Deus escolheu o meio de atingir o alvo. Vamos ver qual é o meio que Deus escolheu para atingir o alvo. Em 1 Coríntios 1, 21. Esse texto você deve grifar na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 21. A gente grifa o Salmo 23, João 3,16, e é bom grifar. Mas há textos que são cruciais na compreensão da prática da vida cristã. Veja o que diz aí. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, agora vejam aqui o plano de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Qual é o método que Deus usa para salvar? Qual é? Pregação. É através da pregação que Deus salva as pessoas. Não tem outros meios. A pessoa tem acesso à pregação da palavra, à verdade evangélica, através de uma pregação escrita, através de uma pregação pronunciada verbalmente, através de uma pregação presente numa música que tem uma boa teologia. Ela ouve a pregação de alguma forma, a fé vem pelo ouvir. É assim, esse é o método que Deus usou. Para Deus alcançar os eleitos é necessário que o eleito ouça. E ele ouvirá. Deus, o Senhor vai chamá-lo, faz parte da cadeia de salvação. Ele vai chamá-lo. Ele vai chamá-lo como? Através da pregação. Você tem que pregar. O Senhor ordenou que fosse assim. Veja Atos 18, 9 e 10. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto. Por quê? Porque esse texto aqui, ele inverte a visão da gente. E eu gosto tanto quando a Bíblia faz isso, quando a Bíblia inverte o nosso modo de pensar. 18, 9 e 10. Olha só. Geralmente, alunos de teologia, irmãos da igreja, diante dessa doutrina falam assim: não precisamos evangelizar. Eu me sinto desmotivado a evangelizar. Deus já tem seus eleitos. Seus eleitos Ele vai chamar de algum jeito. Eu não vou investir tempo nisso. Eu não vou nem orar mais para a salvação de ninguém. Se Deus Ele vai salvar, já tem tudo certinho que vai salvar, eu não vou orar, não vou evangelizar, não vou fazer nada disso. Então, a eleição desencoraja o evangelismo. A oração desencoraja a pregação do evangelho. Será que é assim? Na Bíblia é o oposto. Na Bíblia é exatamente o contrário. Veja em Atos 18. Atos 18, 9 e 10. Fala assim. Paulo estava em Corinto. Corinto era uma cidade difícil. Corinto era uma cidade incrédula, pagã, suja. Quando alguém queria cair na gandaia naquela época, mas cair na lama mesmo, sabe o que a pessoa falava? Hoje eu vou corintiar. Era um verbo. Corintianizomai. Hoje eu vou corintiar. Hoje é dia da farra. Hoje eu caio na lama. Hoje eu vou corintiar. Então Corinthians vem daí, dessa época aí. Essa podridão toda vem daí. Das raízes. Né? Os corintianos aí. Então, note bem. A cidade era uma pocilga. A cidade era um chiqueiro. Paulo estava lá. Existiam prostitutas cultuais de Corinto. Elas desciam a Acrocorinto, a montanha que fazia sombra para a cidade, desciam a Acrocorinto e convidavam as pessoas que estavam lá para se prostituir no templo de Afrodite em cima da montanha. A cidade era cheia de marinheiros, porque era o lugar que fazia ligação entre as rotas do Oriente e do Ocidente, do Império. Havia lá um porto muito movimentado e, gente, tudo que não prestava tinha lá.
Paulo pregava lá. Paulo chegou lá e começou a pregar. A cidade mais suja do Império Romano. E veja o que acontece. Dá para desanimar ou não? Olha, não é para desanimar. Mas se você chega numa cidade assim, é terrível. Eu já preguei em cidades de coração duro. Trabalhei já como evangelista em cidades terríveis. Olha, a gente olha assim e fala, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Senhor, essa cidade aqui, ó, manda fogo do céu. Senhor, faz descer, que nem Sodoma e Gomorra, apaga logo esse povo. Isso aqui não vai nada. Terrível. Eu preguei 2 anos, 3 anos numa cidade lá no interior, lá perto de Atibaia. Olha, eu nunca vi coisa igual. Até ameaça de morte a gente sofria. Terrível, irmão. Fui embora, eu não quero nunca mais voltar. Pior que Isaías. Prega, o coração mais duro ainda. Depois, com o tempo, nasceu uma igrejinha lá. Está lá até hoje. Mas é terrível. Você olha e fala, meu Deus, não tem jeito. E aconteceu, Paulo chegou lá em Corinto, a situação era terrível. Agora, olha o que acontece com ele, o que Deus diz para ele. 9. Atos 18, 9. Atos 18, 9 fala assim, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto, em primeiro lugar, eu estou contigo. A primeira motivação, eu estou com você. Segundo, ninguém ousará fazer-te mal, já que eu estou contigo, eu vou te proteger. É a segunda razão. Terceiro motivo para não parar de falar, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Deus tinha ali os seus eleitos. Paulo prega, porque tem gente minha aí. Prega, porque essa cidade suja que você está vendo aí, não se deixe enganar, tem meus eleitos aí. Então, sinta-se motivado a pregar, porque eles estão aí, eles não têm uma marca na testa, mas você vai pregar e as ovelhas ouvirão e atenderão, e haverá um rebanho e um só pastor. Paulo pregou e uma igreja forte nasceu em Corinto. Aquela igreja não valia nada. Não? Olha, eu queria ser pastor em Corinto. Nenhum pastor até hoje escutei falar que queria ser pastor. Não. Todo pastor fala assim, eu não queria ser pastor em Corinto. Eu não queria. Nem a pau. Eu queria. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Corinto fez tudo errado. Tudo. Olha, imoralidade, rebelião, divisão, heresia, tudo que o pastor bíblico gosta. Rebelião, heresia, divisão, imoralidade. Olha, só isso. Isso durou algum tempo. O apóstolo Paulo soube disso, escreveu uma carta, não resolveu. Mandou um delegado ali, Timóteo, não resolveu. Ele mandou outra carta, não resolveu. Mandou mais uma carta, não resolveu, 3 cartas. E mandou um segundo delegado, Tito. Depois de 3 cartas e 2 visitas, o problema acabou. Quantas igrejas são transformadas e têm seus problemas resolvidos? Com 3 cartas e 2 visitas. Quantas? 3 cartas e 2 visitas. Eu queria ser pastor. Eu estou há 17 anos numa igreja. Já cansei de escrever carta e fazer visita. E há problemas que envelheceram. Envelhece, não acaba. Se fossiliza. São problemas que se fossilizam, que ficam ali, não se resolvem. Sempre eu tenho que ir lá, tentar limpar novamente a mesma sujeira. Sempre. 17, estou indo para 18. Corinto, 3 cartinhas. Depois seria e-mail. 3 e-mails. 2 visitas. Olha, Deus me mande
uma igreja como Corinto. Meu sonho é ser pastor em Corinto. Quem sabe um dia. Quem note aqui. Deus disse: pregue em Corinto, porque eu tenho povo aí. Então não desanime o evangelismo, não. Não deixe o evangelismo desanimar, porque eu tenho os meus eleitos e eles vão atender a minha voz. Ok, irmãos, existe uma espécie de eleição nacional, sobre isso eu não vou falar hoje. Existe também a eleição dos anjos. A Bíblia fala em 1 Timóteo 5:21 sobre a eleição, sobre anjos eleitos. É um outro assunto, mas sobre isso também não vamos tratar. E há toda aqui uma base bíblica que os irmãos poderão verificar depois com mais tempo. Quem estiver anotando, posso mencionar alguns textos. Mateus 24 e 31. Não sei se está gravando. Se estão gravando, aí depois as pessoas que ouvem a gravação, elas podem anotar e verificar os textos na sua casa. Mateus 24 e 31 faz alusões aos eleitos no período tribulacional. João 6, 37 e 65 também faz alusão a esse grupo, menciona a eleição também. Atos 13, 48, Romanos 8, 33 e 9, 33. Texto clássico de Efésios 1, 4, 5 e 11 também. Esse texto é clássico, o texto de Efésios. 1 Tessalonicenses 1,4, o apóstolo Paulo fala, reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição. O apóstolo Paulo menciona que ele conseguia ver nos Tessalonicenses que eles eram eleitos por causa dos frutos que eles produziam. Segundo aos Tessalonicenses 2,13, Tito 1, versículo 1, fala da fé que é dos eleitos. E 1 de Pedro 1,2 também fala dos eleitos segundo a presciência de Deus, significando as pessoas que ele escolheu, sabendo de antemão em quem iria agir. Com isso, os irmãos têm aí um conjunto de textos principais sobre a doutrina da eleição. Eu quero terminar a minha exposição lendo um trecho muito bonito do sermão 131 de Santo Agostinho. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. É um sermão muito lindo. Eu sou devoto de Santo Agostinho. Um pedacinho do sermão dele. Fala assim: porque é dado a um, não a outro. Não me acanho em dizer, esta é a profundidade da cruz. Da profundeza, não sei de que dos juízos de Deus, que não podemos perscrutar, procede tudo o que podemos. O que posso, vejo. De onde posso, não vejo. Exceto que até onde vejo, isso provém de Deus. Mas por que esse e não aquele? É muito para mim. É um abismo. A profundeza da cruz. Posso exclamar em admiração. Não posso demonstrá-lo em arguição. Ele trata essa questão do porquê este e não aquele como um abismo infinito que não podemos perscrutar. Um outro texto, um outro trecho do sermão 27. Sermão 27 de Santo Agostinho. Ele diz assim no seu sermão 27. Tu, um homem, esperas de mim uma resposta. E eu sou também apenas um homem. Portanto, ouçamos ambos aquele que diz: ó homem, tu quem és? Melhor é a ignorância fiel do que o saber temerário. Busca méritos, não acharás, a não ser punição. Ó profundeza! Pedro nega, o ladrão crê. Ó profundeza! Buscas tua razão? Eu me arrecearei da profundeza. Tu arrazoas, eu me maravilharei. Tu disputas, eu crerei. Vejo a profundeza, ao fundo não chego.
Paulo se aquietou porque achou admiração. Chama ele inescrutáveis os juízos de Deus, e tu vieste perscrutá-los? Diz ele insondáveis os seus caminhos, e tu os esquadrinhas? Então, Agostinho se curva aqui, dizendo: eu não entendo a eleição de Deus. É um abismo profundo. É o abismo da cruz. Diante desse abismo, eu não argumento. Eu me prostro. Eu me prostro, eu me maravilho e eu louvo o Senhor, que me acolheu em meio aos seus mistérios. Não sei, Wilson, momento de perguntas, não sei se tem ainda. Se os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação, podem fazer. Se eu souber responder, respondo. Se eu não souber, o pastor Wilson entra em ação aí para me ajudar. Como um excelente teólogo que ele é, tem acompanhado aí a produção literária do pastor Wilson, que é uma produção muito rica, contribui bastante para a teologia reformada, o pastor Wilson Forte. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, irmãos. Mas falar, a minha pergunta é tão simples. Talvez a sua pergunta simples seja realmente a pergunta de todos. Fique à vontade, né? Não há problema nenhum em perguntar, não. É o momento agora. Às vezes não tem outra chance, né? Mas eu posso perguntar depois para o pastor, só eu e ele. Mas aí os outros não vão aprender também. Alguém quer perguntar? Fica à vontade. Pastor, teve algumas pessoas que na internet fizeram perguntas e mandaram, que estão assistindo, para falar um pouco sobre o hipercalvinismo e o amiraldismo. O senhor conseguiu? Não, hipercalvinismo é errado. O hipercalvinismo foi o que produziu grandes problemas para William Carey, por exemplo. William Carey, que foi missionário na Índia, chamado de o pai das missões modernas, ele era de uma igreja hipercalvinista. E os hipercalvinistas da liderança disseram o seguinte para ele: assim, olha, William, Deus vai salvar os pagãos independente de eu ou você pregar. Ele tem lá os seus eleitos, não precisa de você não para pregar o evangelho. Isso é hipercalvinismo. É levar a doutrina da eleição a desdobramentos não bíblicos. Então note como você pode pegar uma doutrina e transformá-la em algo mal. A gente vê isso constantemente. O jovem que cai na imoralidade, o que ele faz? Ele usa texto bíblico. Ele fala o quê? A carne é fraca. Davi pecou. Ele usa texto bíblico. Ele pega uma doutrina, ele pega um ensino santo e transforma nisso na base do mal. Isso é perigoso por quê? Porque eu tento chamar Deus para ser cúmplice do meu erro. Então, o hipercalvinismo é heresia. Hipercalvinismo é perigoso, é mau. Há igrejas hipercalvinistas hoje. Eu fiquei na Inglaterra durante um tempo e havia, na cidade onde eu estava, em Luton, havia uma igreja hipercalvinista que o culto de porta fechada. Não saíam, porque nem pensar em evangelizar. Deus tem seus eleitos e ele vai alcançar esses eleitos ali. Isso é errado. A Bíblia ensina que Deus tem seus eleitos, mas fala que a forma que Deus escolheu para alcançar os eleitos é a pregação. Então, hipercalvinismo não é calvinismo. Nem deveria ser hipercalvinismo. O nome. Deveria ser qualquer outra coisa lá, sei lá, heresia, desvio, qualquer coisa assim. Mas não é aceitável. E o amiraldismo é uma doutrina, é um calvinismo brando, que procede de um professor, Andreas Amiró, o nome dele, falar Amiraldi. Mas ele é da escola de Saumur, na França, e ele apresentou a doutrina da expiação ilimitada. É chamado de universalismo hipotético. É o nome da doutrina de Amiraldi. Esse é o amiraldismo. Isso não é heresia. Não é heresia. O universalismo hipotético fala simplesmente o seguinte: Cristo não morreu só pelos eleitos. Cristo morreu por todos. Porque nos desdobramentos do calvinismo do século XVII e também Calvino é um pouco meio reticente, é meio incerto que Calvino realmente pensava sobre isso. Tem gente que fala que ele afirmava, eu já vi um artigo dizendo que ele afirmava com toda clareza
a expiação limitada que escorreu só pelos eleitos, mas há ainda, mesmo assim com essas afirmações mais contundentes, e há, temos que ser sinceros, a balança da evidência bíblica, a meu ver, a balança da evidência bíblica, ela está equilibrada. Eu tendo a crer na expiação limitada, eu não sou amiraldiano, mas muitos calvinistas são calvinistas de 4 pontos, como são chamados, que são calvinistas que creem na expiação ilimitada. Esse é o universalismo hipotético da escola de Salmur, do Amiraldi. É heresia? Não é heresia. Eu acho que é possível caminhar com o amiraldismo sem grandes problemas. Agora, hipercalvinismo não. Hipercalvinismo chuta fora. Posso fazer uma pergunta para o senhor, pastor? Por favor. Assim, na minha visão, assim, a teoria que o senhor está apresentando é a teoria da eleição, né? É uma tese judaica, dos fariseus. Mas, pastor, assim, não é uma visão assim, egocêntrica dos religiosos? Por exemplo, numa forte discussão que está relatada no livro de Atos, entre o apóstolo Pedro e Paulo. Paulo queria levar o evangelho para todos, e o apóstolo Pedro e os demais apóstolos acreditavam que Cristo era para os judeus, que está bem declarado no livro dos apóstolos. Se o senhor pegar também outras teses das religiões, um exemplo assim, a Igreja Católica fala que o milagre acontece só dentro da Igreja Católica, e tem outras que seguem o mesmo segmento. A Bíblia ela apresenta trechos onde há a teoria da eleição, mas também apresenta muitos trechos onde Deus é para todos. Tanto é que ele mesmo fala em Deuteronômio que ele cita o seguinte: para que os judeus convidem outros povos para fazer parte do judaísmo, para que todos sejam filhos de Deus. Se o senhor pegar a Bíblia do começo ao fim, ela vai apresentar uma tese de que, né, um fundamento dela. O homem está com Deus, mas Deus está com o homem, mas o homem tem que caminhar com Deus para a salvação. Ou eu estou enganado? O senhor está enganado. É que funciona assim, irmão. Esse debate que o irmão mencionou entre Pedro e Paulo, esse debate não aconteceu. É só para concluir. Sim. Santo Agostinho, poucas pessoas sabem, mas ele era um advogado, era porta-voz do imperador de Roma, que na época constava com 9 anos de idade. E há uma teoria também que o Santo Agostinho mentia muito para defender Roma, porque ele era um advogado, ele era um porta-voz do rei de Roma de 9 anos de idade. Essa teoria é um absurdo, isso não existe. A maior autoridade em Agostinho no mundo é Peter Brown. Ele escreveu uma biografia de Agostinho e isso nem é ventilado. Agostinho não era advogado. Agostinho era um bispo em Hipona. Acontece que a atividade de bispo naqueles tempos acumulava a tarefa também de juiz de pequenas causas. Então ele passava parte da manhã do dia dele, ele passava parte da manhã todinha do dia dele julgando questões civis, litígios entre os cidadãos de Hipona. Isso ele realizava, mas não havia vínculo entre ele e o imperador. Esse era um tipo de atividade que era comum a todo bispo. O bispo fazia esse tipo de coisa. E no restante do dia, ele preparava seus sermões, seus escritos e tudo mais, e pastoreava o seu rebanho e pregava. Mas que ele era advogado, que ele mentia para defender o imperador, não há fundamento nenhum para isso. Não existe base nenhuma para essa afirmação. Agora, quanto ao diálogo entre Pedro e Paulo, em que Pedro é exclusivista e Paulo é aberto, esse diálogo não existiu, esse diálogo nunca existiu. Na realidade, Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho aos gentios, em Atos capítulo 10. Antes mesmo de Paulo começar a pregar. Então Pedro, ele foi o primeiro a pregar aos judeus em Atos 2, e foi o primeiro a pregar aos gentios em Atos 10, quando teve a visão do lençol que descia do céu. E ele é quem defendeu, Pedro foi o primeiro a defender a oferta do evangelho a todo o mundo, antes mesmo de Paulo. Quando nós chegamos em Atos 15, que era o grande problema, se os gentios deveriam se circuncidar ou não, e abraçar a fé cristã livre do judaísmo, Pedro, ao lado de Paulo, defendeu a fé concedida aos gentios, sem que eles tivessem que se judaizar.
Então, na realidade, Pedro e Paulo sempre estiveram juntos na visão de que o Evangelho é para todos. Agora, note bem, quando a Bíblia fala que o Evangelho é para todos, e que Deus quer salvar a todos, e que Deus é o Deus de todos e não só dos judeus, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está pensando em termos de cada indivíduo que existe na terra. Por quê? Porque os judeus, para quem que escreveram o Novo Testamento, a mentalidade judaica que permeia o Novo Testamento, tinha uma visão fortemente exclusivista em termos nacionais e raciais. Então eles pensavam assim: só os judeus são o povo de Deus. Então os apóstolos diziam: não, Deus é para todos. Quando fala todos, não é cada indivíduo. Eles estão respondendo ao exclusivismo nacional e racional judaico. Então eles estão dizendo: não, Deus é para todos, no sentido de que Deus é para o judeu, Deus é para o gentio, Deus é para as nações, as ilhas distantes, que é a palavra usada no Antigo Testamento para nações longínquas. Deus é para todas as raças. Deus não é só para os homens, Deus não é só para os ricos, Deus não é só para os judeus, Deus é para todas as raças, todos os povos, todas as tribos, todas as nações, homens e mulheres, ricos e pobres. Deus é um Deus de todo o mundo. É nesse sentido que a palavra todo deve ser entendida no Novo Testamento. John Owen escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. E nesse livro ele comenta, é um livro de umas 300 páginas, uma letra bem pequenininha, mas ele comenta as ocorrências da palavra todos na Bíblia, mostrando que o objetivo dessa palavra é uma abrangência racial e nacional em resposta ao exclusivismo também nacional e também racial judaico. Então, nesse aspecto deve ser entendido. Até porque isso se harmoniza melhor com a questão da eleição, que é um fato bíblico inegável. Ok? É nesse sentido que é para todos. Muito bem. Depois desse tempo especial aqui de alimentação, depois de uma comida tão rica espiritual, a gente vai ter um tempo agora aqui em cima de comunhão, para aqueles que forem ficar para o almoço. Para aqueles que não forem ficar, a gente deseja um bom dia.